Amém. Então vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos à Bíblia. Vamos abri-la em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. E o tema da mensagem desta manhã é: a virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Há uma virgem pura, preparada para um só esposo, que é Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. E diz assim o apóstolo dos gentios: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos faça compreender o que Deus está falando com a igreja nesta manhã. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós, meu Deus, em obediência à Tua palavra, guardando o Teu santo dia, com temor no coração, para ouvir a Tua voz, para sermos ensinados pelo Teu Espírito Santo, para recebermos o alimento sólido, que é a palavra predestinada de sabedoria, que é a palavra pregada sem mistura, sem misticismo, sem paganismo, sem doutrinas de homens, sem ensinos de demônios, como Paulo disse, a sã doutrina. Ah, meu Jesus, fala-nos nessa manhã, meu Deus. Fala aquilo que nós precisamos ouvir. Fala aquilo que edifica a nossa vida. Fala aquilo que nos prepara para que possamos viver como sal da terra e como luz do mundo. Fala aquilo que nos prepara para apresentar lá fora o caráter de Deus em nossas vidas. Fala aquilo que nos prepara para que nós estejamos preparados como virgem pura para um só esposo, que é o Senhor. Usa-me como teu pastor, usa-me como teu servo, dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor Deus, de explanar a tua palavra nesta manhã, porque a minha capacidade, ela vem de ti, ela vem do Senhor, e que tudo isto seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus Cristo, povo cujo nome está arrolado nos céus desde antes da fundação do mundo. Todas as vezes que eu leio esses versículos aqui, olha, eu me emociono muito. Todas as vezes que eu leio, eu fico impactado pelo zelo que este homem tinha pela igreja,
pelo cuidado que Paulo tinha pela igreja, pelo amor que esse homem tinha pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pelas ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ah, como é difícil nos dias em que nós vivemos encontrar pastores, encontrar servos de Deus da estirpe desse homem aqui. Como é raro, como é coisa difícil. Veja que aqui no versículo 2 ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quer dizer que o desejo de Paulo era preparar a igreja para que ela possa ser apresentada como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então como é que Paulo fazia isso? Como é que Paulo zelava pela igreja para que ela estivesse pronta, para que ela estivesse preparada como virgem pura? Sabe como é que ele fazia? Primeiro, ele ensinava a igreja todo o desígnio de Deus. Paulo não era um contador de história. Hoje o que mais existe são contadores de história. Hoje é muito raro encontrar pregadores da palavra. Às vezes a pessoa vai à igreja ansiosa de ouvir a palavra de Deus e a única coisa que ela ouve são história. Porque Jesus curou o cego. Aí vai no outro culto, porque Jesus purificou os leprosos. Vai no outro culto, porque é hemorrágica, a mulher hemorrágica tocou e o sangue parou. Vai no outro culto, não porque o Naamã mergulhou nas águas. Vai no outro culto, aí o Zaqueu que desceu da árvore. Ok. Milagres maravilhosos do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos num Deus de milagres, mas isso não é a palavra de Deus. Isso são milagres, isso são prodígios, isso são coisas espetaculares que Deus realizou. Paulo não vivia contando essas histórias. Paulo anunciava à igreja todo o desígnio de Deus, toda a verdade de Deus, a palavra na sua profundidade. Então ele exortava a igreja. Esse homem aqui, ele combatia ferozmente os falsos profetas daquela época. Ele se colocava como um escudo protetor para que não penetrasse na igreja os ensinos de demônio, nem toda e qualquer coisa que pudesse macular a pureza da igreja. Então, Paulo vê a igreja, olha aqui, como essa noiva prestes a se casar com o Senhor Jesus Cristo. Só que esse casamento, ele vai ocorrer quando? Na segunda vinda de Jesus. Aí vai se dar o casamento definitivo, né? Vamos ver isso em Apocalipse, vamos? Abre em Apocalipse 19, versículo 1 em diante. Diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele não é o todo fraquinho não, viu? É o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha só, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha que coisa.
Preste atenção, por favor. Chegou a hora, ele diz, das bodas do Cordeiro, cuja noiva, a igreja, a si mesma se ataviou. Olha, irmãos, essa noiva aqui é a igreja. Jesus Cristo, o Cordeiro, é o noivo da igreja. Então, você sabe, olha só, quando alguém fala de um casamento, normalmente sempre há uma pessoa que pergunta assim: como era o vestido da noiva? Como era? Olha, eu fui num casamento outra noite, foi mesmo, como era o vestido da noiva? Como é que a noiva estava? Não é assim quando se fala de casamento? É ou não é? Então aqui, ó, a noiva do Cordeiro está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Não são os santos da igreja católica, não, aquele não é santo de nada. Quando a Bíblia fala de santo, são aqueles que já foram chamados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Cada um de vocês aí, amém? Fala para o teu irmão aí do lado: tu és santo do Deus Altíssimo, irmão Geraldo. Diga: tu és santo, tu és santo. Bom, o que significa isso aqui? Qual é o significado disso aqui? Olha, isto aqui significa que nós, como indivíduos, como eleitos de Deus, devemos ter uma vida ilibada, devemos ter uma vida santa, devemos ter uma conduta moral exemplar. Nós, como filhos amados de Deus, nós, como parte do corpo de Cristo, nós que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos viver uma fé sadia, devemos ter uma fidelidade absoluta à verdade da palavra de Deus. Não é uma fidelidade a uma denominação, não é uma fidelidade a um pastor, não, é fidelidade à verdade da palavra de Deus. Amém? A igreja, como corpo místico de Cristo, ela tem que se manter pura. Ela não pode aceitar as coisas do paganismo. A igreja não pode aceitar no seu seio as coisas do misticismo. Ela não pode aceitar os ensinos de demônios. Não pode haver misturas. E este era o zelo que Paulo tinha. Essa era a maneira dele zelar pela igreja. Deixa eu voltar lá em 2 Coríntios. Volta lá também. 2 Coríntios 11, versículo 3. Agora ele diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer dizer que apesar de todo o zelo que esse homem tinha pela igreja, ele tinha um receio. Ele tinha um receio de que, de alguma forma, de alguma maneira, o diabo, através dos seus filhos, através dos seus ministros, viesse a corromper a mente, viesse a corromper os pensamentos, e as pessoas, por consequência, se tornassem infiéis a Deus. Você está vendo? Ele disse: eu tenho um receio muito grande, que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva lá no paraíso, venha e corrompa a mente de vocês, venha e engane vocês também. Como é que a serpente enganou a Eva, hein? Fazendo Eva crer naquilo que ela estava dizendo e não naquilo que Deus havia dito. É verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Não, não foi isso que Deus falou. Olha, já vem deturpando a coisa. Já vem, né? Não. De todas as árvores nós podemos comer, menos daquela ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz que no dia que nós comermos, nós morreremos. Como é que a serpente fez? É certo que vocês não vão morrer. Claro que não vai morrer. É claro que não é assim, dessa forma, Eva. Você não está vendo que Deus não vai fazer uma coisa dessa? Está errado, você entendeu errado. Não é dessa maneira, não. Como é que essa serpente aqui faz hoje, hein? Você fala de soberania de Deus, você fala que o homem não tem livre-arbítrio para a salvação. Olha, fica todo mundo raivoso. Aí a serpente vem: não, mas não é bem assim, não é dessa maneira, não é dessa forma. Você fala de predestinação, que é a coluna vertebral do evangelho. Logo a serpente, com a sua astúcia, diz: não,
Predestinação é que Deus sabia quem é que ia usar o livre-arbítrio lá na frente e aceitar Jesus. Olha como ela corrompe. Olha como é que ela distorce. Aqui no versículo 4. Porque veja que ele disse que o receio dele é que as pessoas venham a se apartar da simplicidade e pureza devida a Cristo, né? Como é que acontece isso? É o que ele explica no versículo 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, olha a infidelidade aqui. Aceitam um outro Jesus, que não é aquele Jesus que Paulo e os demais apóstolos pregavam. Há um outro Jesus aí na praça. Por exemplo, você já viu na Bíblia o Senhor Jesus Cristo ensinando as pessoas a fazerem procissão? Sim ou não? Ensinando as pessoas a fazerem uma romaria ao túmulo de um morto? Você já viu aqui na Bíblia o Senhor Jesus Cristo ensinando as pessoas a acenderem velas, a rezarem um terço, a fazerem novenas, a pagarem promessa? Alguém já viu isso aqui na Bíblia? Mas isso está estabelecido aí fora no mundo, não está? Está ou não está? O povo evangélico adora isso, né? Aí, ó, cai de ripa em cima da turma das novenas, da romaria, dos rosários. Mas eu pergunto também, você já viu aqui na Bíblia Jesus ensinando as pessoas a fazerem corrente? A participar de uma fogueira santa, trazendo R$1.000 para receber de Deus um milagre? Você já viu aqui na Bíblia o Senhor Jesus Cristo ensinando as pessoas a participarem de uma reunião de G12? A colocar a sua fé numa rosa, num pacotinho de sal grosso, num copo com água que manda se colocar em cima de uma televisão, na frente de uma televisão ou na frente de um rádio. Vocês já viram isso aqui na Bíblia? Mas tudo isso também está hoje estabelecido aí fora. Então preste atenção, meus irmãos. Olhe, quem aceita essas coisas na sua vida espiritual está se envolvendo com outro Jesus, está se envolvendo com um Jesus falsificado, está vivendo em adultério espiritual. É um adultério espiritual violento se envolver com essas coisas aqui. Mas Paulo diz aqui, ó: ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Quer dizer que há um espírito diferente que hoje adentrou a igreja. Vou explicar. Olha, num passado não muito distante, ser cristão, eu não gosto da palavra crente, sabe? Porque a palavra crente se tornou uma coisa muito pejorativa, né? E até porque crente até o diabo é. Eu gosto da palavra cristão. Então, no passado, quando uma pessoa se tornava cristã, ela era motivo de muitas críticas, ela era alvo de muitas perseguições. No passado, olha, o número de pessoas cristãs, o número de pessoas convertidas, olha, era um número muito pequeno. Não era como hoje, essas grandes multidões que você vê aí, à torta e à direita. Eles eram considerados gentinha. Quem era cristão era considerado Zé Povinho. Ele dizia: isso é um bando de ignorantes, isso é um bando de analfabetos, isso é um bando de fanáticos. Era assim que a sociedade reagia no passado. A pessoa era ridicularizada no local de trabalho. Chegou o irmão, chegou o aleluia, olha lá. Era gozação para tudo quanto é lado. Na escola, os vizinhos, aonde ela ia, era alvo de perseguição e de gozação. Por quê? Porque a sociedade ímpia não aceitava de maneira nenhuma um povo que cria obstinadamente num Deus moral, num Deus ético, num Deus santo, num Deus justo, num Deus que fazia das pessoas novas criaturas. A sociedade não aceitava isto. E vou dizer para você uma coisa: as perseguições, irmãos, era exatamente a prova de que os cristãos eram a luz do mundo e incomodava as pessoas, que eles eram o sal da terra. As perseguições provavam isso. Então a luz
Ela incomodava aqueles que viviam nas trevas. Você vê que quando uma pessoa quer fazer coisa errada, ela procura fazer às escondidas, né? Qual é a hora preferida para se prostituir? À noite. Qual é a hora que as pessoas mais preferem para a balada, o forró, as noitadas, consumir drogas, beber, se embriagar? À noite. Enquanto está todo mundo dormindo, uma minoria está aí, né? Então a luz incomodava. Mas olha, por causa dessa luz, que no passado a igreja resplandecia, muitas pessoas, muitos eleitos de Deus, tiveram seus olhos iluminados, eles ouviram o evangelho, eles se arrependeram dos seus pecados, eles receberam de Deus a salvação, eles receberam de Deus a vida eterna. Mas hoje é diferente, irmãos. Paulo está dizendo aqui que ele tinha um receio, e hoje está aí o que Paulo temia. Hoje há um espírito diferente. No passado, quem cria em Deus não direcionava a sua fé para objetos, não direcionava a sua fé para uma rosa, para um copo com água, para um vidrinho com óleo. Não, no passado quem cria em Deus direcionava a sua fé única e exclusivamente para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para o poder de Deus. Na igreja não se tinha objeto de culto, a igreja era uma igreja limpa, a igreja era uma igreja pura. Porque vou dizer para vocês, a igreja de Jesus, ela só pode ser apresentada como virgem pura se ela for composta por pessoas verdadeiramente nascidas de novo. A igreja de Jesus tem obrigatoriamente que ser composta de pessoas que nasceram de novo. Se a pessoa não nasceu de novo, ela pode fazer parte de uma denominação, de uma organização religiosa, mas ela não está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Vou explicar melhor. Abra em Tito, a epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 3 em diante. Olha como a gente entende bem agora. O apóstolo diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, todos quem, hein? Todos aqueles que Deus predestinou para a salvação, né? Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, aqui não está dizendo que Ele nos melhorou, não, porque tem gente que diz assim: eu melhorei muito depois que aceitei Jesus. Pastor, olha, fulano aceitou Jesus, viu? Depois que aceitou Jesus, pense como ele melhorou. É mesmo? É. Olha, antes de aceitar Jesus, pastor, ele fumava 2 carteiras por dia de cigarro. Agora só uma. Oh, coisa maravilhosa. Pastor, antes o homem bebia de segunda a segunda. Agora ele bebe só dia sim, dia não. Viu? Melhorou muito. Não. Mas aqui não fala isso. Aqui fala que ele nos regenerou. Nós fomos renovados. O que é renovar, hein? É tornar novo de novo. É fazer de novo. Você vê, irmãos, no passado era inconcebível uma pessoa nascida de novo assistir filme pornográfico, ver revistas de fotos eróticas. Hoje se considera isso normal. Eu estava vendo na internet um debate só de pessoas ditas evangélicas. Estavam debatendo sobre isso. E você acredita que a maioria dizia: não tem problema um homem comprar a revista Playboy? Por que não tem problema? Não, porque ali não é pornografia. Ali é um nu artístico. Nu artístico. Eu fiquei pasmo. Como é que é possível? Não, na verdadeira conversão, a pessoa se converte por inteiro, irmãos.
os olhos também se convertem. A pessoa não quer mais ver filme pornô, a pessoa não quer mais ficar olhando revista de mulher pelada, ela se converte por inteiro. Ela abandona tudo aquilo que Deus abomina. Então no passado era assim. Quem era adúltero se arrependia, dava um novo rumo ao seu casamento. Uma pessoa que vivia na promiscuidade, na prostituição, olha, uma vez que Deus lhe dava vida outra vez, uma vez que ela era regenerada, uma vez que ela era renovada pelo poder do Espírito Santo, ela mudava completamente o seu comportamento. Quem mentia, não mentia mais. Quem roubava, não roubava mais. Quem vivia falando da vida dos outros, não falava mais. Irmãos, até a juventude cristã era diferente. Os jovens, eles honravam pai e mãe. Tinham namoros sadios. Não se falava no passado de um jovem cristão ir para motel. Eu fiquei escandalizado um dia desse, não, faz uns 2 anos eu acho, quando eu vejo na televisão aquela mulher que parece uma dondoca, qual é o nome dela? Que está presa lá em Nova York, nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu lembro. Sônia Hernandes. Oh, coisa nojenta. Quando eu vi aquela mulher me dava náuseas. E ela dizendo, agora aqui na Barra da Tijuca tem a boate gospel, só para a juventude cristã. Lá você pode dançar, lá você pode beijar na boca. O que se espera de uma juventude dessa? O que se pode esperar de um jovem que está sendo instruído dessa maneira? Que está sendo instruído dessa forma? Não? No passado não era assim, meu irmão. Não havia sexo ilícito entre os jovens, havia pureza, tudo era dentro do padrão de Deus. Como Pedro ensinou a igreja, quer ver? Abre em 1 de Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 14 e o 15. Olha o que ele diz. Como filhos da obediência, olha, nós somos filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. O cristão tem que viver vida santa em todo o seu procedimento. Santo como pai, santo como marido, santo como esposa, santo no trabalho, santo como patrão, santo como funcionário, santo em todo o seu procedimento. Olha, no passado, irmãos, quando as pessoas iam ao templo, iam adorar a Deus, iam cultuar a Deus, elas se vestiam adequadamente. A pessoa ia ao templo, ela colocava a melhor roupa, ela tinha preocupação de colocar um sapato bem limpo, uma roupa bem passada no ferro. Sabe por quê? Porque eles criam verdadeiramente que iam cultuar a Deus, que iam fazer um culto a Deus. Então, a ocasião de prestar um culto a Deus exigia o melhor. E eles se esforçavam, irmão, para dar o melhor para Deus. Eles buscavam dar o melhor para o nosso Deus. Como é diferente nos dias de hoje. Hoje a igreja é como ir a um mercado São Sebastião aqui perto, é como ir a uma feira, sabe, tornou-se um evento informal, não há mais cuidado com a roupa que se veste, tem gente que vai para o culto de bermuda, tem gente que vai de short, tem gente que vai de sunga, até de maiô. Vocês já ouviram falar na igreja dos surfistas? A igreja Bola de Neve, já ouviu falar? As pessoas vão do jeito que estão na praia, de fio dental, homem de sunga imoral, e diz que vão lá cultuar a Deus, né? Até sem camisa, porque ele diz assim, não tem problema nenhum, Deus não é um Deus bitolado, Deus não é um Deus retrógrado. Então hoje você vê na igreja do Senhor Jesus pelo mundo afora, as mocinhas, as jovens, usando aquelas blusinhas curtas,
deixando o umbigo à mostra, usando roupas sensuais, o cabelo atolado de purpurina. Você vê hoje os jovens que estão dentro da igreja imitando um grupo de rock rebeldes. Oh, coisa diabólica. Cabelo vermelho inferno. Sabe aquele vermelho inferno? Correntes penduradas nas calças, aquelas correntes, sabe? Enorme. Dentro da igreja. Uma verdadeira lástima, meus irmãos. Uma verdadeira lástima. E vou dizer uma coisa. Hoje, quem não se rende a esse modismo eclesiástico que está aí estabelecido, é logo taxado de beato, é logo taxado de retrógrado. Ah, fulano é muito bitolado. É porque é bitolado, é porque é retrógrado. É assim que eles taxam quem não se encaixa nesse esquemazinho. Então a verdade é que a serpente, pouco a pouco, ela foi demolindo, meus irmãos, todos aqueles alicerces antigos da reverência, da solenidade santa para se cultuar a Deus. Olha, no ato de cultuar a Deus, tem que haver reverência, tem que haver solenidade santa. Diga graças a Deus por isso. Tem que haver, viu? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vem em Efésios. Eu tenho que falar disso também. Efésios capítulo 5. Ah, como eu luto para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Como eu me inspiro em Paulo. E ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo disse, eu sou o modelo. Ele se mira em mim, como eu me miro em Jesus. Bom, Efésios 5, capítulo 5, versículo 15. Olha o que o Espírito Santo diz à igreja. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Deus está dizendo, vejam como vocês andam, vejam com prudência, não andem como ignorantes, não vivam a vida de vocês como estúpidos. O povo de Deus não pode ser ignorante, o povo de Deus não pode ser estúpido. Isso é coisa para incrédulo. Mas aqui no versículo 19, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E aí eu me lembro, irmãos, a coisa de 30 anos, 40 anos atrás, os hinos falavam de Jesus, os hinos falavam de salvação, os hinos falavam da palavra, sabe? Hinos simples, hinos melodiosos, hinos espirituais. Não é essa coisa horrível que se vê hoje aí, essa coisa complicada, essa coisa barulhenta, que faz mal aos ouvidos. Era tudo diferente. Por exemplo, dê exemplo aqui para mim, Éricles. Por favor, vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos relembrar um pouquinho, né, de como era essa parte aqui do louvor a Deus. Tem um hino que se cantava no passado, muito lindo, muito bonito. E que um dia eu lembrei e cantei aqui na igreja, o Eric já sabe hoje, que é, a lei do Senhor é perfeita. Cante um pouquinho, por favor, meu irmão. A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma. e restaura a alma. Olha só, falando da palavra. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro. do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. São mais doces que o mel e o destilar do suave. Tem outra. Aquele hino que diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi. Vamos lá.
Ajuda aí. Se eu fosse viver de cantar, eu ia morrer de fome. Deus do céu. Você ainda fica rindo de mim, né, Rogério? Vamos lá. Foi na cruz que um dia eu vi seus pecados castigados em Jesus. Foi aí pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Lindo, né? Não é um hino lindo, não é melodioso, não é espiritual, é ou não é? Outro Érigues. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Hoje Deus enviou uma casa com piscina, Deus enviou um automóvel importado, Deus enviou uma Mercedes, Deus enviou muito dinheiro na conta bancária. Que desgraça. Tem um hino muito lindo também, que eu lembrei ainda há pouco, ali no gabinete. Dá para cantar, Eric? Você nunca cantou esse, né? Você não é desse tempo, né? Dá não? Pedir ajuda. Rogério, vem cá. Help. Ajuda aqui, ajuda aí. Ceifa está chamando. Quem quer ir por mim? Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando. almas que no mundo vão chorando, Sem da salvação participar. sem da salvação participar. Olha que lindo, fala Deus. Fala Deus, Canta, canta. fala Deus, Toca-me com brasas do altar. toca-me com brasas no altar. Fala Deus, Fala Deus. fala Deus. Sim, alegre atendo o teu mandar. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Obrigado, querido. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Olha, irmãos, hoje os louvores, o que se diz que é louvor a Deus, quase não fala de Jesus. Só fala de poder, de riqueza, de fogo. Vai gostar de fogo assim no corpo de bombeiro. Irmão, views? De restituição, de prosperidade. Veja aí o que acontece no chamado mundo gospel da música. Olha, um comércio terrível. É todo mundo correndo atrás de ganhar dinheiro, todo mundo correndo atrás de ficar rico. É uma lástima, é uma desgraça. Você vê que hoje a maioria é um imitando o outro. Um faz sucesso, aí se torna um popstar, aí promove megas eventos, coisas grandiosas, aí o outro já começa a imitar, já começa a seguir no mesmo caminho. Olha, o que está aí, a maioria do que se diz hoje que é música gospel, né? Não passa de cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E o Senhor Jesus Cristo, e o Deus de toda a glória, quase nunca é mencionado, irmãos. E quando falam o nome do Senhor Jesus, olha, falam sem saber nem quem é Jesus. Acham que Jesus é apenas um numeral, é apenas uma segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles não sabem que Jesus é o único e soberano Deus.
Não se fala mais que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Já não apresentam mais Jesus como Salvador. Já não o apresentam mais como soberano dos reis da terra, como aquele que está sentado no trono e que governa as nações. Apenas citam o nome de Jesus e a multidão dá um aleluia para Ele. E a multidão, aleluia, aleluia, aleluia. Olha o Senhor Jesus, aleluia. Irmãos amados, como a igreja chamada evangélica se deteriorou. Que coisa lamentável. Até 40 anos atrás, a coisa era diferente. Por isso que eu disse aqui no culto, acho que foi no culto de aniversário da igreja, não lembro. Eu disse aqui, fazem 15 anos que eu deixei de ser evangélico. Porque é vergonhoso ser evangélico. Entendo o que eu estou falando. Nós temos visitante aqui na igreja. Entendo o que o pastor está dizendo. Eu estou dizendo que hoje é vergonhoso ser evangélico. Fazem 15 anos que eu deixei de ser evangélico. Pastor, o senhor é o que finalmente? Eu sou cristão. Porque hoje é moda ser evangélico. Hoje a turma diz assim, eu sou gospel. O sujeito é artista, é pornô, mas diz que é crente. É do forró lá, do cabaré, não sei de quê, mas diz que é crente. Mas não é verdade, eu estou falando alguma mentira. O sujeito é ladrão, mas diz que é crente. É homossexual assumido, mas diz que é crente. É um político desonesto, ladrão, mas diz que é crente. Às vezes um péssimo marido, mas diz que é crente. Um péssimo filho, mas diz que é crente. Uma péssima esposa, mas diz que é crente. Um empresário desonesto, um comerciante desonesto, mas diz que é crente. Então hoje, não importa a profissão, não importa o comportamento, não importa a moral da pessoa, o caráter da pessoa, a índole da pessoa, ser evangélico é apenas um detalhe. É apenas um detalhe. Aliás, ser evangélico passou a ser uma coisa vantajosa, passou a ser uma coisa lucrativa. Quantos cantores de música popular brasileira que estavam aí no fracasso, que estavam aí no fundo do poço, e de uma hora para outra se tornaram evangélicos e passaram a vender disco como nunca venderam, nem quando eles estavam no auge da carreira. Será que hoje isso não está estabelecido? Pastor, por que isso acontece, pastor? Sabe por quê? Porque o chamado povo evangélico compra qualquer coisa, irmão. Compra qualquer porcaria. Não há mais diferença hoje entre o santo e o profano, entre o que é lícito e o que é ilícito. Não há mais diferença entre o justo e o injusto, entre o consagrado e o amaldiçoado. Qualquer coisa serve, qualquer coisa a turma engole. Essa é uma lástima, é uma verdade. Deixa eu voltar aqui. 2 Coríntios 11, volte lá. Paulo diz, falou de um outro Jesus, falou de um espírito diferente e falou de um evangelho diferente. O evangelho para a igreja só existe um. E esse evangelho único foi revelado a Paulo, o evangelho da graça de Deus. O evangelho, Paulo disse, das insondáveis riquezas de Cristo. Está contido nas 14 epístolas de Paulo. Então, olha, sair do evangelho que Jesus revelou a Paulo é mergulhar num evangelho pervertido. Se você não está ouvindo o evangelho que Jesus revelou a Paulo, você está ouvindo um evangelho pervertido. Você quer ver? Gálatas 1. Pastor, nunca ouvi falar nisso. Claro. A pessoa passa a vida inteira como eu passei. Eu tenho 53 anos, gente. Eu passei quase 40 anos da minha vida. Eu lá sabia que tinha evangelho da graça. Eu lá sabia que Jesus tinha revelado o evangelho para Paulo. Eu nunca lia nem as epístolas de Paulo, porque quando tentava ler não entendia nada. Agora Mateus, Marcos, Lucas e João, aí era bom. Quem é que não entende as histórias? E todo mundo gosta, né? Espírita gosta, prostituta gosta, homossexual gosta, bandido gosta, ladrão gosta. Quem é que não gosta de ouvir os milagres que Jesus realizou? Todo mundo gosta, né? Então veja só o que é que Paulo diz aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me
que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Pastor, existe outro? Ele explica. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí no versículo 8 ele é contundente. Mas ainda que nós, Paulo diz, ainda que eu, Tito, Timóteo, Barnabé, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que nós temos pregado, seja anátema, considere o maldito, considere o filho do diabo. Paulo diz, mesmo que eu venha amanhã com outra história, se eu fizer isso, me considere filho do diabo, porque não existe outra história, só existe essa. Esta é a definitiva. Aleluia, glória. Não existe novas revelações. Amém? Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Essa palavra anátema não é só maldito, seja considerado filho do diabo. É o sentido maior dela no grego, né? Versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, me digam, por favor, onde você pode ouvir hoje o evangelho da graça de Deus? Olha, a não ser numa igreja em graça, no resto você não ouve. Você pode visitar as igrejas todas por aí, você nunca vai ouvir esse evangelho da graça de Deus aqui que Paulo se refere. Aliás, olha, hoje, você entrar numa igreja é como já tivesse entrado em todas as outras, porque é tudo igual, o mesmo sistema, as mesmas cantorias, o mesmo truque para mexer com o emocional das pessoas. As pregações, como eu já disse aqui, não tem pregação. Não tem pregação, irmãos. São mensagens que falam único e exclusivamente de quê? De prosperidade, ou de libertação do diabo, ou então fazendo megas promessas de riqueza, de bens materiais. Não é isso que se ouve hoje por aí, ou não é? Não existe pregações fortes, não existe pregações profundas. Irmão, não há mais nada, não há mais nada. Tudo é a mesma coisa. 1 hora de louvor, 1h30 para pedir dinheiro. Não estou falando 1h30 porque eu estou sendo complacente, eu não quero exagerar. É 1h30 pedindo grana e 5 minutos do que eles chamam de pregação. Ou então, quando é nas igrejas ditas tradicionais, aí a coisa é triste. É triste, triste, é triste, é triste. Porque nesses outros movimentos, e tem outra coisa, às vezes assim, você agora vai ouvir a palavra profética. Não, você agora vai ouvir a mensagem apostólica. O apóstolo fulano de tal, o profeta Beltrano não sei o que da Silva, né? Ou então, quando em algumas igrejas comuns que eu estive em Salvador, me convidaram para pregar, e eu fui. Oh, Jesus amado, Deus tenha misericórdia disso. Aquela coisa morta. Velório é mais animado, muito mais animado. Aí o pastor ocupa o púlpito, aí fala umas coisinhas, aí diz, meus irmãos, nós vamos agora abrir um espaço para o momento social do culto. Momento social do culto, ó. Aí vamos chamar a irmã falando, a irmã sobe. Aí ocupa o microfone. Nós vamos hoje falar do aniversário da irmã Mariazinha dos Anzóis Pereira, do irmãozinho Francisco da Silva Xavier. Olha, vamos anunciar também o noivado de fulana de tal. Também tem aqui o casamento, vai se casar fulano de tal. Vai ter também o aniversário da neta da irmã. Aí ficou meia hora falando essas coisas. Digo, Deus do céu. Aí acabou o momento social. Aí o pastor disse assim, bom, agora, irmãos, vamos ouvir o coral das crianças. Aí sobe aquele monte de criancinha, sabe? Aí cantou. Agora vamos ouvir o coral dos jovens. Sobe os jovens.
Coral da juventude. Agora o coral dos adultos, só os adultos. Agora o coral dos velhinhos. Aí os velhinhos, tudo de bengalinha, sabe? Acorde lá, ajuda a subir. Tá, coitadinho dos velhinhos, subindo das escadarias. Aí canta os velhinhos. 2 horas depois, aí o pastor diz assim: irmãos, devido ao adiantado da hora, vamos abrir a Bíblia no Salmo 23 e vamos ler o versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai tudo embora para casa. Que coisa, né? Como eu disse, hoje, o púlpito pode ser uma prancha de surf. Na igreja, bola de neve do surfista. O púlpito é uma prancha de surf. Hoje pode ser uma cama de motel. Verdade, irmãos. Hoje a coisa está tão esculhambada que o púlpito pode ser um palanque de comício. Usa um palanque para dizer que é púlpito de igreja. Olha, já chegaram ao cúmulo de trazerem para dentro do santuário os ídolos. Trouxeram de volta os ídolos. Como assim, pastor? Os castiçais estão de volta hoje. A bandeira de Israel. O que nós temos a ver com bandeira de Israel dentro do templo? Já trouxeram de volta os candelabros usados pelos israelitas. A serpente de bronze. Tem uma igreja que diz que tem uma serpente de bronze. E vocês vão olhar para a serpente de bronze e vocês vão ser abençoados. Irmã Salete. Hoje, se ensina as pessoas a crerem na água do Mar Vermelho. O sujeito viaja para Israel, aí diz que traz a água do Mar Vermelho. Olha, você vai crer nessa água. Essa água vai curar você. Essa água vai abençoar a tua família. Essa água vai abrir as portas do emprego. Olha, vai para Israel, aí diz que traz a terra do deserto do Sinai. Olha, Moisés pisou nessa terra. Você também vai pisar. Olha essa pedrinha. Viu? Você vai tocar nessa pedrinha mágica. Ensina as pessoas hoje a crerem nas muralhas de Jericó, feitas de isopor. Quando as muralhas caírem, os teus problemas cairão também. O povo leva para o templo rosa para ser consagrada, depois leva a rosa para colocar em cima de uma geladeira, aí diz que a rosa vai tirar o capeta, aí depois de 7 dias as pétalas caem, aí o povinho leva de volta. Pastor, eita, lá estava carregada, hein, irmã? Não ficou nenhuma pétala, viu? Ora, qualquer rosa vai despetalar. E sabe qual é a última que estão fazendo? Agora você vai pegar essa rosa murcha, despetalada, você vai queimar em casa. E vai passar na casa inteira como um incenso para Deus. É sal grosso para libertar, é arruda para proteger, é a folhinha da oliveira, água do Rio Jordão, mel de João Batista, irmão Rodrigo Júnior. Vara de Arão, cajado de Moisés, e sabe lá de quem mais, né? Sabe-se lá. Irmãos, olhe, infelizmente, a igreja foi seduzida pela astúcia da serpente. A igreja voltou à idolatria e ao paganismo da Babilônia. Parece o povo de Israel, que quando um rei justo, um rei temente a Deus morria, olha, eles emporcalhavam o país inteiro com os seus ídolos, com as suas prostitutas cultuais. Leia na Bíblia, leia lá no Velho Testamento. E quando Deus usa alguém para se insurgir contra isso, como Deus tem me usado, como Deus usa você, olha, eles taxam logo de herege. É a primeira coisa, são os hereges, eles são os hereges, eles são os hereges. E tudo isso, sem falar no grande comércio da fé, que já existia no tempo do apóstolo Paulo. Pastor, no tempo de Paulo, já. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha, no tempo do apóstolo São Paulo, hoje a coisa apenas se amplificou. Hoje apenas tomou proporções gigantescas, mas já havia no tempo de Paulo.
Olha o que ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Ele diz, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Quer dizer que naquela época já havia quem mercadejasse a palavra de Deus. Hoje mercadejo a palavra de Deus, hoje mercadejo o louvor. Pedro denunciou isso também. Deixa eu mostrar rapidamente. Venha em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Pedro disse, igreja, acorda, porque essa gente, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, está aí um evangelho pervertido, irmãos, arrastando multidões, produzindo milhões de dólares para os seus proclamadores. Arrastam multidões e gera milhões de dólares. Eu fico profundamente indignado quando eu vejo, meus irmãos, pastores cobrando ingresso para fazer um culto no ginásio. Eu vi, ninguém me contou, sabe? Um sujeito que se chama Marcos Feliciano, corre o Brasil inteiro, bota propaganda na rádio, porque vai cair fogo, porque o fogo, e Deus vai curar, e Deus vai ressuscitar morto. Agora vai lá para ver o ingresso, R$25. Cobrar ingresso para dizer que vai pregar e que vai orar pelo povo. Outros cobrando 15 mil de cachê, mais a oferta do culto da noite, mais hotel 5 estrelas, e dizendo que vai pregar o evangelho. Cobra-se cachê para se pregar em outras igrejas, em outros estados. Olha, meus irmãos, é terrível isso aqui. Até a Bíblia, essa gente conseguiu emporcalhar. Agora é a Bíblia do pastor fulano de tal. Já viram isso na televisão? Compre a Bíblia do pastor fulano de tal. Ah, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui tem dicas de saúde, tem dicas de culinária, tem dicas de dieta, tem guia turístico para você se movimentar na tua cidade. Que desgraça! Que desgraça! Hoje já tem a Bíblia para a mulher, já tem a Bíblia para a criança, já tem a Bíblia para o jovem, já tem a Bíblia para os velhos. Só falta agora eles terem a coragem de inventar a Bíblia gay. Só o que está faltando. A Bíblia erótica. Só falta inventarem isso. A Bíblia do traficante de drogas. A Bíblia do Fernandinho Beiramar. Quer dizer que a Bíblia pura não presta mais. Não tem mais valor. E o pior é que mesmo com essa enxurrada de Bíblias direcionada para vender, quase ninguém as lê. Quase ninguém lê Bíblia. Quase ninguém conhece nada da palavra de Deus. É uma tragédia o que se vê hoje. Era isso que Paulo temia que acontecesse. Era isso que não acontecia no tempo do apóstolo. É isso que miseravelmente nós temos visto acontecer hoje. E aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Gálatas 3:1, diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Esta palavra que Paulo usou aqui, fascínio, no texto grego original é feitiço. Paulo está dizendo, quem enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou que faz vocês crerem nessas mentiras? Porque às vezes, irmão, as pessoas ficam como se estivessem hipnotizadas. Eu vejo aí, em muitos lugares, no movimento pentecostal, eles fazendo coisas horríveis. Ora consegue transformar a igreja num circo. Todo mundo rindo sem parar. Você já ouviu falar na unção do riso? Quem aqui já ouviu falar nisso? Levante a mão. A unção do riso. Aí, em determinada hora, o sujeito diz, irmãos, o Espírito de Deus chegou. Oh, a unção do riso. Aí ele começa a rir, daqui a pouco todo mundo gargalhando, todo mundo bolando de rir.
transforma a igreja num circo. Ora, transforma no zoológico. A unção dos animais. Vocês já ouviram falar nisso? A unção dos animais. Que animal o Espírito Santo está te inspirando a ser? Que força você gosta? Aí o irmão diz, eu gostaria de ser forte como elefante. O Espírito de Deus está falando isso comigo. Aí começa a andar de quatro, fazendo criar um elefante com a tromba. A Ana Paula Valadão. Ontem eu recebi um e-mail. Ela pedindo perdão, pedindo desculpa. Mas dizendo é porque eu fui incompreendida. Ela estava fazendo um show do Diante do Trono, né? E aí de repente, ela disse que sentiu de Deus, sentiu o Espírito Santo, fazer ela andar de quatro no palco, como se fosse um leão. Isso era a unção do leão. Fazem tudo quanto é coisa errada, fazem tudo quanto é barbaridade, e ainda diz que foi o Espírito Santo que inspirou. Como se o Espírito de Deus se prestasse para essas coisas. Viu? Lamentável, 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 lamentável. Meus irmãos, eu pergunto, se isso é assim hoje, o que vai ser daqui a alguns anos, hein? Que igreja espera os nossos filhos? Que igreja espera os nossos netos? Eu pergunto, será que ainda vai haver templo que preste? Será que ainda vamos encontrar púlpitos de onde Deus verdadeiramente fale? Será que ainda haverá pastores que pastoreiem? Será que ainda haverá louvores que louvem verdadeiramente a Deus? Ou será que as pessoas serão obrigadas a ficar bolando no chão, morrendo de rir, para poderem serem reconhecidas como pessoas cheias do Espírito Santo? Será que as pessoas vão ser obrigadas a ficar andando de quatro dentro da igreja, imitando o leão, para serem reconhecidas como batizadas com o Espírito Santo? O irmão ali é cheio de Espírito Santo. Olha, aquele ali tem o Espírito de Deus. Não, aquele ali é muito quietinho, não tem. É claro que há exceções. Eu sei que há exceções. Olha, eu digo mais, eu louvo a Deus, irmãos, porque nós fazemos parte dessas exceções que há. Glória a Deus que nós fazemos parte. Mas a verdade é que aquilo que nós temos visto é uma verdadeira bagunça. É um mover diabólico. Olha, é fogo estranho no altar de Deus, irmãos. Fogo estranho no altar de Deus. E eu termino esse recado que Deus mandou para a igreja nesta manhã, com as palavras do Senhor Jesus, que disse assim: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura a palavra? Achará porventura dignidade? Achará porventura um povo santo? Achará porventura uma igreja limpa? Achará porventura uma igreja vestida de linho finíssimos? Achará, porque sempre haverá o remanescente fiel. Nós fazemos parte do remanescente fiel. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Ah, louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Feche os teus olhos. Eleve o pensamento a Deus nessa hora. Eleve o teu pensamento aos céus. Oh, Espírito Santo. E que haja em nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha agir em nós e realize o teu querer. E que haja em nós teu Espírito. o teu Espírito, e tudo
que foi dito a nós, que foi dito a nós, venha se cumprir. Venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha agir em nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, sabemos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Flui no teu querer. Geração de adoradores, sabemos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Flui no teu querer. Oh Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Redentor que vive. É com temor e tremor que nós ouvimos a Tua voz, meu Senhor. É com muito temor no nosso coração que nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã. E esta palavra, ela nos faz fazer um exame introspectivo. Essa palavra obriga a que cada um de nós olhe para dentro de si mesmo, com que cada um de nós faça um exame da sua própria vida. Primeiro lugar, nós estamos vivendo como a noiva vestida de linho puríssimo. Você tem vivido a tua vida com atitudes santas. Você tem sido uma pessoa santa em todo o teu procedimento. Santa na tua casa, santo como marido, santo como esposa, santo como filho, santo no teu local de trabalho, santo na tua hora de lazer, santo na tua maneira de falar, santo na tua maneira de vestir, santo no teu comércio, na tua empresa. Porque se você não tem vivido uma vida de santidade, você não faz parte da noiva. Você não foi convidado para as bodas do Cordeiro. Você está como intruso. Lembra daquela parábola que Jesus contou das bodas? E que tinha um homem lá sentado e ele disse: não, ops, esse aí não está vestido com vestes nupciais. Coloca lá fora, tira daqui do nosso meio. E Deus tira. Segundo lugar, você tem tido cuidado para que a serpente, com astúcia, não venha corromper a tua mente, não venha colocar na tua cabeça um outro Jesus? Qual é o Jesus que você tem servido? O Jesus da Bíblia ou o Jesus inventado pelos homens? Ou Jesus idealizado pela serpente? O Jesus das novenas, o Jesus das romarias, o Jesus das velas, das promessas, o Jesus do purgatório, o Jesus do culto para quebrar maldição. Ele já quebrou todas as maldições e vem o diabo e diz: é mentira. Como ele disse para Eva: é certo que você não vai morrer.